Apocalipse capítulo 17 e o mistério da Grande Babilônia, parte 5. A grande cidade que domina sobre os reis da terra, o trono de Satanás. Nesta parte 5, estarei abordando o assunto sobre a Grande Babilônia no Apocalipse 17. Se você não viu a parte 1, 2, 3 e 4, veja porque estas partes estão cheias de revelação da parte do Senhor Deus dos Exércitos. Nesta parte 5, iremos ver qual é a cidade que domina sobre os reis da terra. A primeira camada de revelação a respeito da Grande Babilônia é a seguinte: Babilônia é a mãe das abominações de toda a terra, porque no tempo de Nimrod iniciou-se a edificação da Torre de Babel, e isso é a origem das abominações de toda a terra. Todos os homens neste tempo de Nimrod estavam com o propósito de contrariar a vontade de Deus. Contudo, no tempo de hoje, a Grande Babilônia são as nações com tecnologia e inteligência artificial. A segunda camada de revelação a respeito da Babilônia é a seguinte: Babilônia é a Igreja Católica com as suas filhas, que são igrejas evangélicas caídas. Estas se localizam nas nações, e por este motivo que os 144 mil não pode se misturar com as nações. Os 144 mil é todo o povo de Deus que tem fé em Jesus Cristo. Em Apocalipse de capítulo 17, versículo 1 é dito: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Em Jeremias de capítulo 51, dos versos 12 ao 14, é dito o seguinte: Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. No livro do Apocalipse, o anjo diz que a grande meretriz, que é a Grande Babilônia, se acha sentada sobre muitas águas. Estas muitas águas são nações. Repare que este mesmo texto que aparece em Apocalipse 17 aparece em Jeremias 51, onde o Senhor fala que Babilônia se assenta sobre muitas águas. E isso não é Jerusalém, pois isso está falando a respeito da Grande Babilônia, cuja primeira camada de revelação é as nações do mundo. A Grande Babilônia começou no tempo de Nimrod. Esta é a origem das abominações de toda a terra, porquanto, no dilúvio do tempo de Noé, o Senhor havia limpado todos os pecados da terra, mas após o dilúvio, Deus havia dito para os filhos de Noé se multiplicarem e se espalharem na terra. Porém, após algum tempo, Nimrod veio contrariando a vontade de Deus, em razão de que Nimrod começou a ajuntar todos os povos, e os mesmos falavam uma só língua. E estes tinham o propósito de edificarem a Torre de Babel, mas o Senhor veio e fez cessar a edificação desta torre. Observe que, no tempo da Torre de Babel, começou a mãe das abominações de toda a terra. Contudo, depois de algum tempo, esta Grande Babilônia se transforma nos reinos do mundo. Mas Jerusalém é comparada à Grande Babilônia. Entretanto, Jerusalém não é a Babilônia, pelo fato de que Jerusalém não será aniquilada. Todavia, Babilônia será aniquilada quando o rei Jesus voltar. Jeremias 51, versículo 7 é dito: A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. O profeta Jeremias diz que Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Repare que o tempo no qual Jeremias estava profetizando era o tempo do Império Babilônico mesmo. Contudo, neste texto existem camadas de revelação que está falando da Grande Babilônia atual do nosso tempo, que são as nações e as revoluções industriais. Em Jeremias, de capítulo 3, verso 1 ao 3 é dito: Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido,
porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. E assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Em Jeremias, de capítulo 3, o Senhor fala contra Israel. O Senhor aborda algo muito interessante, porque o Senhor, na lei de Moisés, ele já mostrava que previa a rejeição da casa de Israel, as 10 tribos. E nisso se encontra a revelação. Contudo, o interessante é o que o Senhor diz que Israel tem a fronte de prostituta. Você vê que o Senhor compara Israel com a grande Babilônia. Contudo, olhando isso numa camada mais profunda de revelação, nisso aparece o mistério das duas casas de Israel, onde nós podemos entender que tanto a casa de Israel, que são gentios cristãos, quanto a casa de Judá, que são judeus cristãos, tem pessoas que abandonam a fé em Cristo e se tornam parte da grande Babilônia, que tem fronte de prostituta. A grande Babilônia envolve todo o sistema tecnológico, as câmeras, os prédios grandes, os carros, motos, enfim. As cidades das nações é a grande Babilônia. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 2 é dito: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vil de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, o anjo diz que Babilônia se prostituiu com os reis da terra. E isso está ligado com o que é dito para Tiro e Sidom em Ezequiel, onde é dito que eles se prostituíram com os reis da terra através de mercadorias. Em Apocalipse, de capítulo 17, versos 3 ao 5 é dito: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Em Apocalipse de capítulo 17, nós podemos enxergar que a Babilônia não é Jerusalém, pois o texto nos diz que Babilônia é a mãe das abominações de toda a terra, ou seja, é a origem das abominações de toda a terra. Jerusalém não é a origem das abominações da terra. Veja que as características da Babilônia é de veste de púrpura e de escarlata. E isso está apontando também para a religião católica, porquanto as vestes dela são parecidas com as dos líderes da religião católica. As abominações são cometidas também dentro dessa religião católica. A Igreja Católica faz parte da grande Babilônia. O pecado da idolatria é cometido por esta religião das trevas. E ainda, esta religião católica tem as suas filhas, que é as igrejas caídas da reforma evangélica. Em Apocalipse de capítulo 17, versos 6 ao 7 é dito: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Um anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. O anjo em Apocalipse 17 fala sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E esta besta leva a mulher, e esta mulher é a Babilônia. Em Apocalipse 17, versículo 8 é dito: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Observa-se, meus irmãos, que o anjo aborda o assunto a respeito da besta, e nisto se encontra mistério. O anjo diz que a besta, que era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esta besta está em Apocalipse capítulo 13, pois é a besta do mar. Esta besta está também em Apocalipse capítulo 11, porquanto é a besta que emerge do abismo. E ainda, esta besta está sendo representada no dragão de 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse capítulo 12. O diabo não é literalmente um dragão, mas o Senhor usa a figura do dragão com 7 cabeças e 10 chifres para mostrar que as nações estão ligadas com o diabo. Em Apocalipse de capítulo 17, versos 9 ao 11 é dito: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. O anjo prossegue falando que as 7 cabeças da besta são 7 reis, que são 7 reinos. Estes 7 reinos são Egito, Assíria, Babilônia, Império Persa, Grécia, Roma, mas na 7ª cabeça terá que vir os 10 reis. Estes 10 reis hão de aparecer no futuro. Contudo, o anticristo é o 8º rei, que é um 8º reino. Veja que o anjo diz que 5 reinos caíram. Estes 5 reinos são o Egito, a Síria, Babilônia, Império Persa e Grécia. Contudo, um existia no tempo do apóstolo João. Este império que existia no tempo de João é Roma. Contudo, os 10 reis da 7ª cabeça da besta terão que aparecer ainda no futuro. Analise que somente na 7ª cabeça da besta estará os 10 chifres, que são 10 reis. Os 10 chifres não estão espalhados nas outras cabeças da besta, mas eles estão somente na 7ª cabeça da besta. Esses 10 chifres são 5 reis do Oriente Médio e 5 reis do Ocidente, conforme diz em Daniel de capítulo 2. Entretanto, o 8º rei, que é o anticristo, ele procede dos 7 reinos. E isso é bem interessante, porque o anticristo, que é o 8º reino, ele recapitulará em si todas as 7 cabeças da besta. E isso é bem interessante, porque ele recapitulará em si todo o pecado, toda a injustiça, toda a iniquidade dessas 7 cabeças da besta. Em Apocalipse de capítulo 17, versos 12 ao 14 é dito: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus irmãos, o anjo prossegue falando com o apóstolo sobre os 10 chifres, que são 10 reis. E isso confirma o que fora dito na explicação que havia dado quanto a isso. Eles irão dar o seu reino à besta, que é o 8º rei. O anticristo terá autoridade para agir durante 3 anos e meio, finais dos 7 anos. Contudo, após a grande tribulação, os 10 reis e a besta lutarão contra Cristo, mas Cristo os vencerá. E não somente Cristo vencerá, mas também a igreja e Cristo irão derrotar os 10 reis e a besta. Em Apocalipse 17, versículo 15 é dito: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Observa-se que o anjo havia dito que as águas nas quais a meretriz, que é Babilônia, se assenta, são povos, multidões, nações e línguas, confirmando o que fora dito no início do capítulo 17, onde Babilônia está assentada sobre muitas águas, que são nações. Em Apocalipse de capítulo 17, versos 16 ao 17 é dito: os 10 chifres que viste e a besta
Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incute o Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. O livro do Apocalipse prossegue falando que os 10 reis, que são os 10 chifres, e a besta, que é também o 8º rei, que é o anticristo, odiarão a Babilônia e a farão devastada e despojada, e ela será consumida no fogo. Observa-se que o anticristo irá destruir uma das cidades da Babilônia, que é a meretriz. Esta cidade que há de ser destruída não é Jerusalém. Em Apocalipse de capítulo 17, versos 18, é dito: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O anjo prossegue a explicação. Ele diz que a mulher que o apóstolo viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja que não tem como esta grande cidade ser Jerusalém, pois o único momento da história em que Jerusalém dominou sobre o mundo foi no tempo de Salomão. Jerusalém era rainha de toda a terra. Então, não tem como Jerusalém ser essa grande cidade. Mas qual é essa grande cidade a qual o anjo havia dito que domina sobre os reis da terra? Quando o anjo fala que essa grande cidade domina sobre os reis da terra, ele está falando a respeito de Roma também, pois no tempo de João, o Império Romano era um império que dominava sobre os reis da terra. Só que Roma se dividiu em Roma Oriental, e Roma, no Oriente, era conhecida por Constantinopla. Essa cidade dominou sobre os reis da terra. Contudo, o Império Otomano, que é o Império Turco, conquistou a Constantinopla. E por isso, o Império Otomano se tornou a grande cidade que dominou sobre os reis da terra. Porém, o Império Otomano teve fim. No entanto, hoje, o lugar que era a Roma Oriental e o Império Otomano é a atual Turquia. Repare que hoje a atual Turquia não domina sobre os reis da terra, mas ela dominará por 3 anos e meio, finais dos 7 anos, porque lá se localiza o trono de Satanás, em razão de que o Filho de Deus, em Apocalipse capítulo 3, afirma que em Pérgamo, que fica na Turquia, se localiza o trono de Satanás. E em Apocalipse 13, o dragão irá dar o seu trono para a besta na metade dos 7 anos. Então, o anticristo, que virá de Mossul, que fica ao norte do Iraque, porque Mossul é a antiga Nínive, e o anticristo tem que vir de lá, porque Naum, no capítulo 1, afirma que de Nínive vai sair o anticristo, porque o anticristo é o que maquina o mal contra o Senhor. O anticristo, ele irá conseguir o trono do diabo na Turquia na metade dos 7 anos. E assim, a Turquia é a grande cidade que dominará sobre os reis da terra na metade dos 7 anos. Embora Apocalipse nos dê essa localização, sabemos que existe mais camadas de revelação, pois Babilônia não é só Turquia, mas Babilônia é todos os reinos do mundo. Contudo, a grande cidade que dominará sobre os reis da terra na metade dos 7 anos é a Turquia. Meus irmãos, se vocês não entenderam muito bem esse raciocínio, eu vou lhes dar mais entendimento a respeito do porquê essa grande cidade é a Turquia no tempo do anticristo na metade dos 7 anos. Veja o seguinte: quando olhamos para a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, nós vemos que essa estátua representa impérios. A cabeça de ouro representa a Babilônia. O peito e os 2 braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Grego. As 2 pernas de ferro representam Roma. Uma perna representa Roma Ocidental, mas a outra perna representa Roma Oriental, que era a Constantinopla. Entretanto, depois de Roma, a história nos mostra que vieram outros impérios.
profecia da estátua não termina em Roma, porquanto existiram outros impérios até chegar nos 10 dedos. Porquanto estes 10 dedos, ele aparecerá somente no tempo do fim. Veja que as duas pernas da estátua representam Roma Ocidental e Roma Oriental. Roma Ocidental caiu porque os bárbaros invadiram ela. No entanto, Roma Oriental, que era Constantinopla, cidade esta que dominava sobre os reis da terra, foi derrubada pelo Império dos Turcos Otomanos. E por essa causa, o Império Otomano se tornou a grande cidade que dominava sobre os reis da terra depois de Roma. Todavia, o Império Otomano caiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas o território do Império Otomano hoje é a atual Turquia. Repare que hoje a Turquia não é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas a profecia está nos dizendo que, na metade dos 7 anos, a Turquia será a grande cidade que dominará sobre os reis da terra. Lá está localizado o trono de Satanás, conforme disse o Filho de Deus. Meus irmãos, esta foi a parte 5 sobre o estudo referente à Grande Babilônia. Se você não viu as outras partes deste estudo, veja, pois está bem interessante também e é necessário que você chegue também ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Vai vir aí também, se Deus permitir, mais partes sobre a Grande Babilônia. E espero que vocês vejam estes estudos e ouçam estes estudos com muita atenção e estudem, pois é necessário que vocês também cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, esse foi o estudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.